Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de vermos um novo dia. E hoje, 23 de setembro de 2025, a gente, na cidade de São Luís, né? A gente veio encontrar-se com a nossa mãe, que vai fazer aniversário amanhã, também com a minha filha, que também faz aniversário amanhã, e encontramos um momento de tristeza, de reflexão, de meditação para o nosso amigo Magno, né? Estava ali na missa de sétimo dia de sua mãezinha. Chegamos aqui em São Luís, tivemos a oportunidade, tivemos a presente para poder abraçar o irmão, né? Que vem de sua dor e vem se, vamos dizer assim, se curando em Cristo Jesus na confiança. E a nossa meditação para esse dia está no Salmos 112, e o versículo de trabalho será o versículo primeiro, como nós temos acompanhado vários salmos aí no versículo primeiro, já que o Salmo 112 é praticamente uma continuação do Salmo 111, muito semelhante. E no versículo primeiro ele diz assim: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Ele vai trazer ao salmista uma relação, né, de motivos que trazem felicidade ao homem que teme ao Senhor. Por exemplo, eu ao chegar aqui na cidade de São Luís, ao vir na casa da minha irmã visitar minha mãe, eu, diferentemente de todos os momentos que eu já vi em São Luís, eu encontrei minha mãe numa situação muito preocupante, né? Minha mãe agora acamou. E quando uma pessoa idosa acama, as coisas mudam de rumo, tudo fica mais difícil. Parece que a esperança ela vai deixando de ser a porta daquilo que nós temos como visão, né? E a palavra do Senhor sempre nos estimula a sermos perseverantes, a sermos confiantes e esperançosos, né, no seu socorro. E nós temos sim a esperança do socorro do Senhor em relação à minha mãe. Mas o assunto é bem complexo e preocupante, ainda mais porque nós já passamos com coisas semelhantes em relação ao nosso pai. Mas essa bem-aventurança que o salmista vai trazer aqui, né, essa bem-aventurança, essa alegria que está, vamos dizer assim, sempre disponível, nesse primeiro momento não me pareceu algo tão visível. Pelo menos nós, na nossa fraqueza, na nossa, vamos dizer assim, nas nossas dúvidas, a gente acaba tentando anular. Mas nesses salmos, ele vai te convidar, assim como me convida, por esse momento, por que os meus olhos viram, como meu coração ficou contrito, ficou pequeno, né? Mas então surge esses salmos como um ponto de esperança, porque ele fala o seguinte: ele fala que o homem que tem prazer nos mandamentos de Deus, né, tem grande prazer. E eu tenho tido grande prazer em avaliar, pensar, ler, meditar, e tenho tido um grande esforço na minha vida para tentar aplicar essa palavra para a minha vida, na minha conduta. Tenho falhado bastante, mas nesse momento, como eu falei sobre a minha mãe, é preciso eu intensificar mais isso, porque eu preciso confiar mais e mais. E ele diz assim: aquela pessoa que teme e tem prazer nos mandamentos do Senhor, ou seja, em obedecer a sua lei, ele diz que a descendência será poderosa, ele terá uma geração abençoada. Ele fala também sobre as questões materiais, ele diz assim, porque ele vai dizer que ele praticamente vai ter grande prosperidade material, no versículo 3, quando ele fala de fazendas e riquezas. E ele completa que a sua justiça permanece para sempre, ou seja, ele diante do Senhor, ele permanece para sempre justo. No versículo 4, ele traz também que que aos olhos do Senhor é justo, ele nasce luz nas trevas. Por quê? Porque ele era alguém que veio do pecado. Ele veio do pecado, agora ele é luz e ele ilumina as próprias trevas. E ele diz, principalmente, que aí é uma característica que minha mãe sempre trouxe, principalmente minha mãe, não é porque assim minha mãe não, mas eu sempre acompanhando, ela, apesar de uma pessoa muito simples, né, iletrada, vamos dizer assim, analfabeta, mas ela sempre teve um aspecto da piedade, da misericórdia e tentando aplicar a justiça. Claro que dentro do limite da imperfeição humana, ela é humana, ela cometeu vários erros, inclusive nesse sentido, mas era uma pessoa voltada para isso. E aí a palavra diz que também aquele que não tem apego às suas coisas materiais e que consegue, por exemplo, consegue dividir, consegue doar, consegue, vamos dizer assim, fazer com que as pessoas necessitadas possam fazer uso das bonanças, das suas riquezas, esse terá, vamos dizer assim, um bom retorno do Senhor, um bom Senhor, porque ele vive sobre o juízo. E quanto a isso, o Senhor, ele afirma que esse que é justo, ele ficará na memória do Senhor eternamente, ele ficará guardado, ele é alguém privilegiado. Um ponto também muito interessante que esse salmo traz é sobre os maus rumores, ou sobre as angústias, sobre as aflições, e inclusive isso nos diversos pontos da vida. Eu, voltando ao assunto da minha mãe, eu olhando dessa forma aqui, como ela está, eu falei sobre ficar um pouco esperançoso, me veio ao meu coração aqui um temor, me veio uma visão de derrota. Mas a palavra do Senhor no seu versículo 8 diz assim: o seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos, né? Mas nesse caso aqui o inimigo seria o inimigo da própria doença que tem afligido a minha mãe, mas que o que a gente precisa, na verdade, é o que está lá no versículo 7, que o coração está firme, o coração tem que permanecer confiando no Senhor. E é onde eu estou tentando me estabelecer aqui. Os meus olhos me levam a pensar as coisas de uma forma diferente. A situação aqui, a leitura, ela é desanimadora, mas a gente tem que voltar ao que o versículo 7 diz: olha, esqueça os maus humores, esqueça, não olha dessa forma, e coloca o teu coração firme, confiando no Senhor, porque qualquer que seja a resposta dada, cura ou não cura, vida ou morte, por exemplo, vindo do Senhor, é sossego, é paz, é libertação, é vitória.
A palavra do Senhor também diz também que esse que está firme nos mandamentos de Deus, né? Esse que tem grande prazer em cumpri-lo, em obedecê-lo, ele, em relação às suas coisas, ele não tem nenhum apego, porque ele é completamente, vamos dizer assim, ele é liberal. E ele diz que ele dá aos necessitados. E diz mais, que a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. É claro que tudo isso, na verdade, é o próprio Senhor, ele é que nos sustenta nesse sentido, e a força dele, a justiça dele é que de fato permanece para sempre no homem. E aí, no final de tudo isso, ele traz um alerta, ele traz uma exortação, ele traz um chamado para você, que é diferente desse homem, que tem o seu prazer nos mandamentos do Senhor. Ele fala agora para você no versículo 10 sobre o ímpio. Ele diz assim: o ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Ou seja, a própria vontade dos ímpios sobre este está enraizado, está ávido, vívido no Senhor. Ele não prosperará contra esse servo de Deus. Eu sempre digo, você tem que olhar pelos olhos certos. Eu, quando comecei esse devocional, eu falei sobre a situação da minha mãe. É algo que move a gente porque o nosso coração de filho se vê em abalo. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos vivendo uma vida cristã, estamos nos fortalecendo dia a dia, e é preciso nesses momentos a gente aprender a confiar e dar glória ao Senhor. Eu dou glória sim à minha mãe. Minha mãe está num estado que me preocupa sim, mas Senhor, está nas tuas mãos. Eu só estou aqui para poder acompanhá-la, eu só estou aqui para poder supri-la, para poder dar carinho, para poder dar atenção e para poder fazer o papel de bom filho, honrando o pai e a mãe como a gente deve ser. O resto é nas tuas mãos, Pai. Tá certo? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa te proteger e possa estar contigo e com tua casa sempre. Que o Senhor nos cuide, meu irmão.